e eu quero, com muita sinceridade, pelo menos tentar aqui seguir a direção que o Senhor tem me dado. Então, para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dela, o livro do Gênesis. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você encontra ainda pelo menos um motivo para dizer aleluia? Que bom. Gênesis, capítulo de número 22. E nós leremos alguns versículos para facilitar a nossa compreensão naquilo que o Senhor tem como propósito conosco aqui no que diz respeito à sua palavra. Nós leremos Gênesis capítulo 22, do versículo 10 ao versículo de número 18. Os irmãos e as irmãs que encontraram Gênesis capítulo 22, do versículo 10 ao 18, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o monte daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esta é uma das histórias, ou parte de uma das histórias não só mais conhecidas, como também uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Porém, eu quero começar aqui nesta noite levantando algumas questões, pois o nosso propósito hoje
é tratar um pouco sobre a obediência e seus caminhos. Para isto, eu começo fazendo algumas perguntas que nos ajudarão e nos nortearão dentro daquilo que o Senhor quer nos conduzir nesta oportunidade. A primeira pergunta é: desde quando e até quando Deus estabeleceu a obediência como condição para uma relação não só saudável, como profunda e verdadeira com Ele? A pergunta é: desde que momento e até quando Deus, Ele estabeleceu como critério a obediência irrestrita a Ele, para que vivamos uma vida sossegada e de um relacionamento real e profundo com Ele? Nesse sentido, a pergunta, ela também tem relação com o fato de buscarmos saber se ainda somos em pleno período da graça, se ainda somos chamados à obediência ou não. Seria a obediência ainda um critério em plena era da graça para vivermos e nos relacionarmos com Deus? Uma outra pergunta, e eu gostaria que você atentasse para isso, porque há um propósito: quais seriam os benefícios e quais seriam as marcas de um mundo sem a desobediência? Você já parou para pensar como seria a relação entre as pessoas nos seus mais variados níveis? Por exemplo, a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do pastor com os liderados, dos liderados com o pastor. Como seria a vida sem a mácula da desobediência? Como seria o mundo sem as consequências da primeira queda? Eu vou fazer a pergunta de outra forma: como era o mundo antes de Adão e Eva terem pecado? Nós estamos tão acostumados com o mundo caído que não dá para imaginar como seria, como foi um mundo sem o pecado. Uma outra questão a ser levantada é: por que ainda somos chamados à obediência? Se vivemos na graça, e aqui eu vou adiantar, porque o fato de viver na graça não é o mesmo que dizer que não nos custa nada. O fato de algo não ter custado, por exemplo, a nós, não significa que não custou a alguém. Então, por que nós ainda no tempo da graça somos convocados à obediência? Aliás, neste tempo de banalização da graça, ou daqueles que ainda aderem à teoria ou à teologia da hipergraça, e ainda hinos que dizem escandalosa graça, como nós podemos olhar, por exemplo, para o fato de que já na graça, Jesus, ele disse que se a sua mão direita
ela te faz pecar, arranque-a. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Porque seria melhor entrar no reino do céu sem esses membros do que ficar fora dele com esses membros. É na graça. É na graça que o Senhor Jesus disse que é lícito que venha o escândalo, mas ai por quem vier. E eu gostaria que essa atenção dobrasse, para eu não ser interpretado já no início da mensagem. É a única vez que Jesus diz que é melhor ser suicida do que qualquer outra coisa. Ele disse: ai por quem vier o escândalo, lhe seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar ao mar. É na graça. É lógico que tudo isso Jesus está usando o recurso da hipérbole, que é a linguagem de exagero, para demonstrar a radicalidade e a seriedade do reino. Ou seja, o critério ainda é a obediência. Mas a pergunta continua e a gente chega lá: por que ainda somos chamados à obediência? E agora, para avançarmos, de que forma a história de Abraão, pelo menos esta parte que lemos, de que forma essa história ela pode contribuir conosco, no sentido de nos posicionarmos em obediência a Deus? Olhemos para o texto, o capítulo 22 de Gênesis. Ele basicamente está dividido em 3 partes. A primeira parte é o versículo de número 2, em que, diante da ordem de Deus, no versículo 1, Abraão recebe então a ordem de Deus. Deus se apresenta a Abraão e lhe dá a ordem para que pegasse o seu filho, que nas palavras de Deus é serino filho, e sacrifício. É assim que essa história começa. A segunda parte está entre os versículos 3 e 11, que é a resposta obediente de Abraão. A primeira parte, Deus dá ordem. A segunda parte, Abraão obedece. E a terceira parte, versículo 11 ao 19, Deus então responde à obediência de Abraão, dando a ele a palavra de que o recompensaria por causa daquilo. Então vai lá: primeiro, a ordem; segundo, a obediência; terceiro, a palavra de recompensa. Um detalhe que precisamos destacar é de que essa história, ela é uma história realmente de fé. Se você pode, diga bem forte: fé. Aliás, fé e obediência caminham juntas. Por quê? Porque na verdade a obediência é a maior demonstração de fé. A fé, ela é interna, enquanto a obediência, ela é externa. Sempre que você ler na Bíblia a palavra do Senhor se referindo à fé, ou à ordem, ou à obediência, você perceberá que estas expressões estão intimamente ligadas, porque só obedece quem de fato confia em Deus. Porque, vamos chegar lá, por exemplo, Tiago mesmo em sua epístola, ele fala sobre a fé, e ele diz que a fé sem obras, ela é o quê?
morta. Porque eu posso dizer aqui, eu tenho fé. Todavia, por mais que eu fale que eu tenha fé, todavia, isto é no campo da subjetividade, é no campo da minha intimidade, está relacionado ao meu coração. Agora, eu demonstro que tenho fé na minha obediência. Por isso, obediência é de fato a materialização da minha fé. Porque mesmo diante de uma solicitação absurda de Deus em um primeiro momento, a minha fé nele me faz acreditar que no final todas as coisas ficarão bem, porque Deus é Deus que honra a fé obediente. Vamos chegar lá. Então, esta é uma história de fé. Porém, nós precisamos ter um cuidado, porque embora esta seja uma história de fé, todavia ela não é uma história centrada em Abraão. Pelo contrário, ela é uma história centrada em Deus. Eu vou dizer mais, esta não é a história de Abraão. Esta é mais uma história de Deus, contada graciosamente através de Abraão. Porque, por exemplo, eu vou aproveitar a educação dessa igreja e a atenção que eu já percebo que ela tem, para lhes dizer, a Bíblia não é um livro de muitas histórias. Nós crescemos aprendendo sobre as histórias da Bíblia. Não! A Bíblia é um livro de uma história só. Como é que começa a Bíblia? No princípio criou Deus. Ou seja, a Bíblia não é a história de várias pessoas. A Bíblia é a história de Deus, de um Deus que não depende do homem para nada, mas que por graça decidiu contar a sua história através de pequenas histórias. E aqui está um exemplo. Esta é uma história de fé? É. Todavia, essa história não é centrada em Abraão. Essa história é centrada em Deus. E eu lhes provo isso. Primeiro, a iniciativa é de quem? Quem procurou quem? Abraão foi a Deus, ou Deus foi a Abraão? Quem quebrou o silêncio? Quem deu o primeiro passo? Quem estabeleceu o diálogo? Repito, quem procurou quem? Vai a Abraão, e não Abraão quem vai a Deus. Aliás, eu vou dizer mais, não é só aqui que a iniciativa é de Deus. Abraão só conheceu a Deus porque Deus foi a ele lá na terra de seu pai. Vou dizer mais, nós nunca saberíamos de Abraão se Deus não tivesse entrado na história dele. Abraão só é lembrado porque Deus o encontrou. Abraão só está sendo pregado nessa noite porque um dia Deus entrou na história dele. Lembre-se, nós só somos alguma coisa porque um dia Deus entrou também na nossa história. Nós vamos chegar lá. A iniciativa é de Deus. É Deus quem insere Abraão na história. Pastor, mas a história é sobre fé. É verdade. E quem é que produz fé no coração do homem? Vamos de novo. Pastor, mas a história é sobre fé. É. E quem é que faz gerar fé no coração do homem?
Paulo responde: vocês são salvos, e não é pelas obras. Então como é que eu sou salvo? Ele diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vai lá, olha isso. Aqui, diga amém. Bom, ele diz: vocês não são salvos porque fazem coisas boas. Tá, se eu não sou salvo porque faço coisas boas, então por que eu sou salvo? Diga bem forte: pela graça. Diga: eu sou salvo pela graça. Tá. Então é a graça que me salva. Sim. Sim, é isso mesmo. E para eu acessar a graça, eu preciso de quê? Fé. E para eu ter fé, Paulo diz: isso não vem de vocês também, é Deus quem dá. Então o que sobra para mim? Então, ajoelhar, fechar os olhos, abrir as mãos, receber e agradecer, porque tudo começa nele, está nele e é para ele. Não é isso que Paulo mesmo diz? Porque dele, vem dele, e por ele, está nele, e para ele, é para a glória dele, são todas as coisas. Quem reconhece isso e quer aproveitar para adorar, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Então, primeiro, é Deus quem dá o primeiro passo. Segundo, Deus é a fonte provedora de fé. Terceiro, é Deus quem providencia o que Abraão precisa e o escape de Isaac. Porque vamos ser sinceros, a gente gosta tanto da atitude de Abraão que a gente esquece de Isaac. Se coloque no lugar de Isaac. A gente se coloca no lugar de Abraão: vou ter que matar meu filho. Agora se coloque no lugar de Isaac: meu pai vai me matar. E pior, meu pai vai me matar em nome do Deus que ele me ensinou a amar. Que Deus é esse que para se agradar pede para o meu pai me matar? E lá vai Abraão, quando ele vai matar Isaac, uma voz do céu, a voz do anjo com A maiúsculo, brada dizendo: Abraão! E Isaac está vendo tudo. Não faças mal ao menino. E que Abraão olha para trás, lá está um carneiro. Isaac dá uma olhadinha e diz: outro vai morrer em meu lugar. Oh, glória a Deus. Porque ali para Abraão Deus é provedor, mas para Isaac Deus é aquele que o livra da morte. Oh, glória a Deus. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. Deus se apresenta a nós dentro daquilo que nós precisamos. Se você precisa de uma providência, Ele dentro do seu propósito se apresenta dessa forma nesta noite. Mas se você precisa de proteção, Ele também é protetor para a sua vida. Isaac está vivendo na pele, talvez a sua primeira experiência com Deus. Ele providenciou alguém para morrer
em meu lugar. Era para eu morrer, outro morreu. Era para eu ser sacrificado, outro sacrificou. Deus é provedor, mas Ele também é escape. Deus é provedor, mas Ele também providenciou aquele que morreu em nosso lugar. E se eu fosse você, eu estaria agradecendo a Deus, porque era para nós termos morrido, mas Jesus morreu em nosso lugar. Isso alegra alguns apenas. O que eu estou tentando dizer nessa parte é que aqui o centro é Deus. Deus é quem abençoou Abraão. O foco aqui é Deus, não Abraão. Se eu fosse você, eu não perderia isso. Até porque, quem me ouve aqui, diga amém. Até porque a grandeza da história de Abraão não é obra do acaso. O que faz a história de um homem 4.000, 5.000 anos depois ainda ser lembrada e pregada, a grandeza da sua história não é casualidade. Se não é casualidade, então é o quê? Plano de Deus. Deus o escolheu, Deus o chamou. Portanto, esta é uma história que reflete duas coisas. Primeira, a soberana vontade de Deus. E segundo, reflete a participação do homem. Diga bem forte assim: Deus é soberano. Não, isso não é forte. Diga bem forte, diga: Deus é soberano. Deus é soberano. Mas existe a minha parte. Diga: mas existe a minha parte. Eu vou te dar um exemplo. E não pense que isso aqui é um exemplo sem propósito. É com propósito. Diga bem forte para ser uma vez só, diga: arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrepender-se? Paulo responde. Paulo diz que o arrependimento é a tristeza segundo Deus. Então o que é se arrepender? Se arrepender na prática é sentir exatamente o que Deus sentiu quando te viu pecando. Uau! Eu vou repetir isso aqui, não desvie o olhar. Arrepender-se é ser capacitado pelo Espírito a sentir o que Deus sentiu quando viu alguém pecando. Porque Ele viu. E quem é capaz de produzir o sentimento de Deus no homem? Diga bem forte: o Espírito Santo. Isso. Então, arrependimento é uma obra exclusiva do Espírito. Só o Espírito de Deus é habilitado a gerar em nós arrependimento genuíno. Tá bom, pastor? Pastor, eu pequei, mas eu não consigo me arrepender, mas eu gostaria. Aí entra a sua parte.
Se o Espírito ainda não gerou, aí vem a sua parte. Qual é a sua parte? Caia diante dele e comece a clamar e diga: enquanto o Senhor não produzir no meu coração repulsa pelo meu pecado, eu não sairei daqui. O que Deus está dizendo é: quando o Espírito voluntariamente não gera no coração, é preciso que intencionalmente a gente se posicione diante dele, como quem diz: o Senhor ainda não gerou, mas eu estou pronto para o Senhor gerar, e eu não saio daqui até o Senhor produzir o que só o Senhor é capaz de produzir. Diga bem forte: posicionamento. Diga: é se posicionar de tal forma que o Espírito veja e diga: a terra está pronta, eu vou produzir o que só eu produzo. Oh, glória a Deus. O Espírito de Deus ministra o meu espírito, e eu não preciso enganar absolutamente ninguém, mas o Espírito de Deus ministra o meu espírito, dizendo: continue, porque é isso que eu quero que você fale, pois hoje eu levarei crentes a se posicionarem de tal forma que eu vou produzir o que só eu produzo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele é soberano, mas existe a nossa participação. É por isso que Paulo nos chama de cooperadores. Não somos nós quem operamos, Ele opera, e a gente só coopera. Mais atrapalha do que ajuda. Mas vamos lá. É uma construção de Abraão. Quem me entende aqui, diga amém. Nós vamos chegar lá. É uma construção. Deus agindo soberanamente, Abraão reagindo positivamente. É uma construção a quatro mãos. É um caminho de duas vias: a soberania de Deus e a participação de Abraão. E essa construção lhe custou caro. Eu repito, esta construção lhe custou caro. E eu já vou lhe dizer uma outra verdade: o preço a ser pago do projeto. Se Deus não te cobra nada, se preocupe, porque é sinal de que Ele não tem muita coisa para fazer através de você. Se Deus te cobra pouco, se preocupe, é sinal de que o que Ele tem para fazer através de você não é lá tão grande. Agora, se Deus está te cobrando caro, não desanime, é um bom sinal. Coisa grande Ele fará através da sua vida. Oh, glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Aos Gálatas, Paulo diz que a semelhança de Ismael e Isaque, assim é a guerra que existe dentro de nós, a carne perseguindo o espírito. Eu acho isso lindo, porque Paulo está dizendo: há uma guerra dentro de nós. Esta inquietação, esta batalha, isso que se manifesta em angústia, é a guerra entre carne e espírito. E aí, com muito respeito, me dirijo ao senhor, pastor Reuel. Paulo diz assim:
É como Ismael e Isaque, que quando Isaque era crescido, Ismael começou a persegui-lo. Ou seja, enquanto Isaque era pequeno, Ismael não estava nem aí para ele. Mas foi Isaque começar a crescer, Ismael começou a persegui-lo. Paulo diz: assim é a guerra dentro de nós. Quando a guerra aumentar, não se desespere. É sinal de que a sua vida espiritual cresceu. Eu vou repetir porque tem crente que precisa ouvir isso. Pastor, de uns dias para cá, eu estou enfrentando batalhas que eu nunca enfrentei. Não se desespere, é sinal de que você cresceu, é sinal de que você evoluiu, e o Deus que te trouxe até aqui, Ele te conduzirá até o fim. O preço a ser pago é sempre a altura da dimensão do propósito. Não perca isso aqui não. E qual foi o processo de Deus com Abraão? Perca isso aqui não. Deus literalmente esgotou Abraão. Como assim? O que é que Abraão tinha? A segurança da casa do pai. Deus disse: sai. E sai da parentela também. Quem ainda me ouve, diga amém. Então, Abraão até saiu da parentela. A parentela é que não saiu dele. E eu não vou repetir. Porque uma coisa é eu sair do lugar, outra coisa é o lugar sair de mim. Sair do lugar pode ser da noite para o dia. O lugar sair de mim pode durar 40 anos no deserto. E tem gente que perde essas coisas. Israel, da noite para o dia, saiu do Egito. Mas para tirar o Egito de Israel, teve que levar para o deserto. Deus diz: sai da segurança da casa do teu pai e sai da parentela. Ele sai, mas leva Ló. Não tem problema não. A gente se encontra lá na frente. Lá na frente, Deus continua esgotando Abraão. Separa Abraão de Ló. Nasce Ismael, o filho da precipitação, o filho da incredulidade, o filho da carnalidade. Pois Deus faz Ismael sair da casa. Sobra quem para Abraão? Grita para ser uma vez só, diga Isaque. Isso não é gritar, mas tudo bem. Sobra quem? Isaque. Deus chega agora e diz: pega Isaque e mata. Deus está dizendo: eu vou te esgotar até você não ter segurança humana nenhuma. O silêncio bom. Mas vamos pensar
O que fez Abraão sair da casa de seu pai? Alguém vai rapidamente dizer a fé, pois eu diria que não é só a fé. Preste atenção nisso. Deus diz: sai da casa do teu pai, e eu vou te abençoar. Opa, engrandecerei o teu nome. Farei de você pai de uma grande nação. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Estou dentro. Quem não estaria? O que faz Abraão sair da casa do pai? O interesse. Você tem dúvida? O interesse na promessa. Quer ver que é verdade? Quando Abraão estava desanimado, Deus se apresentava a ele e dizia: sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. É a promessa. E é verdade. Abraão está desanimado. Deus diz: conta a areia da praia do mar. Não dá para contar. É o tamanho da sua geração. Ele diz: é verdade, a promessa. Sempre que Abraão estava desanimado, Deus o lembrava da promessa. Porque Deus conhece a motivação. Abraão sai da casa do pai, interessado na promessa. Mas quem é que anda com Deus para não passar a amá-lo? Lá na frente, Deus diz assim: agora pega Isaac. A condição do cumprimento da promessa, e mata. Em outras palavras, Deus está dizendo: acabe com aquilo que te tirou da casa do teu pai. Eu quero ver quem você ama mais, o Deus da promessa ou a promessa de Deus. Pastor, me mostra isso. Mostro. O anjo com A maiúsculo desce, quando ele vai matar Isaac. Olha o que o anjo do Senhor diz: não faças mal ao menino, porque agora sei que você crê em mim. Não, eu sei que tu temes a mim. O que é temor? Diga bem forte para você uma vez só, diga: respeito. Quer maior falta de respeito do que estar com uma pessoa por interesse e não por amá-la? Pois agora Deus diz: agora eu sei que você é capaz de matar o que te tirou da casa do teu pai só para me agradar. Porque a promessa é importante, mas eu me tornei mais importante do que a própria promessa. Quem está entendendo a voz de Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Isso não é coisa de pregador, isso é orientação bíblica. Quando a Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Onde está a mão que você levanta para adorar a Deus? Com respeito, e se você quiser, claro, toque o ombro de quem está perto de você e diga: Deus está nos conduzindo. Meu irmão, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido. Vai lá, diga: Deus está nos conduzindo por caminhos que às vezes não entendemos. Deus está nos esgotando para dependermos única e exclusivamente dEle. Deixa Deus te levar pelo caminho dEle. Apenas confie. Apenas confie e obedeça e siga a rota de Deus. Deus te conduzirá em segurança. Eu elevai em chorre que eu elevas. Duria que eu elevai em chorreas. Deus está tirando todo o ponto
de apoio de Abraão. Não lhe sobrou nada, a não ser o que não pode faltar: a voz que vem do alto. E nesse processo, a obediência de Abraão foi irrestrita, pois ele fez em silêncio. Ele obedeceu em silêncio e sozinho. Silêncio e solitário. A promessa foi feita a Abraão e a Sara, mas o pedido do sacrifício foi feito só a Abraão. Há coisas que Deus te falará na coletividade, mas há coisas que Deus te solicitará na individualidade. E lá vai Abraão. Resoluto, refletindo o que Deus espera do homem. Grita para ser uma vez só: obediência. Para a gente começar a concluir, como era o mundo antes da desobediência? Jesus amado. Aí eu preciso fazer outra pergunta: por que Deus leva a obediência tão a sério? Esse negócio é tão sério que quem obedece pai e mãe vive mais. Por que Deus leva esse negócio a sério? Outra pergunta: o que o homem perdeu quando desobedeceu? Para responder, quem ainda está animado, diga amém. Amém. Deus criou o homem perfeito e pleno. Sabe o que isso significa? Significa dizer que o homem, em relação a ele, não precisava de mais nada. Diga bem forte assim: o homem foi feito perfeito. Eu preciso que você triplique a atenção. Isso aqui é muito sério. E não é porque sou eu que estou falando. Eu estou falando de algo que é central e vital. Pense comigo: o homem foi feito perfeito em relação a ele mesmo. Aí Deus diz assim: coma de tudo, menos daquele ali, pois o homem vai e come exatamente o que não era para comer. Comeu. Não vou entrar no mérito da questão. Comeu. Vou te fazer uma pergunta que precisa de atenção para responder corretamente. Quando ele termina de comer, o que é que mudou no corpo dele?
Diga bem forte: nada. Não, gente, pelo amor, eu vou parar. Diga bem forte: nada. Então vai lá. Antes de comer, perfeito aos seus olhos. Depois de comer, o que mudou no corpo? Nada. Por que o homem se vestiu de folhas? O problema não estava no corpo, o problema estava em como ele enxergava as coisas. E é por isso que está enraizado na incredulidade, porque a pessoa que peca, ela é enganada em pensar que o que falta para ela é afeto, é atenção, é controle, quando na verdade o que está acontecendo é que a pessoa que comete o pecado, ela não crê que Deus é suficiente para ela. Pois Deus está dizendo, gritando nessa noite: só existe uma coisa que você precisa. Você precisa renovar o seu entendimento. Você precisa voltar a enxergar as coisas com os olhos espirituais e entender que o que nós precisamos é da presença de Deus e nada mais. Você crê que Deus está falando aqui? Que pena. Você crê que Deus está falando aqui? Levante uma de suas mãos aos céus. Deus te dará discernimento espiritual para você identificar o verdadeiro, a verdadeira fonte da estratégia do diabo contra a sua vida. Você quer ser uma bênção para quem está perto de você? Quer ser? Não quer? Se quer, abraça essa pessoa e diga: Deus vai nos dar discernimento e nós acreditaremos. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Não vou cansar vocês. Poucos minutos eu encerro. Diga assim: Deus criou o homem perfeito, sem falta de nada. Então, o que é a desobediência? E a gente encerra. O ato da desobediência é o retorno ao primeiro pecado. Isto é uma manifestação, isso é muito sério, de rebeldia. Por quê? Porque o rebelde não se contenta com o que é dele. Eu sei que é desconfortável, eu sei que começa a dar vontade de sair, eu sei. Se é difícil para quem ouve, imagine para quem fala. Eu sei qual tipo de mensagem que é fácil de pregar. Eu sei. Se eu quisesse pregar fácil, eu pregaria. Mas eu não fui chamado para facilidade. Eu fui chamado para a fidelidade. Então eu
vou falar. Você andando, não andando, gostando, eu vou falar. A não ser que Deus me mande parar, ou o pastor. Do contrário, eu vou falar. É rebeldia. Porque a rebeldia é a prática do insatisfeito, que tem a raiz na ingratidão. Porque o rebelde, ele tem todos os frutos do jardim, menos um. Mas ele quer. E ele quer, não é só porque quer. Sabe por que ele quer? Porque ele não aceita ser mandado. Essa é a raiz do negócio. É a raiz. Porque olha onde a serpente vai com a Eva. Sabe por que Deus falou para você não comer? Porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai deixar de ser homem e vai se tornar Deus. Daí para frente, você não vai ser mais mandado. Você vai mandar. É tudo que eu quero. Ser Deus igual a Ele. A desobediência é um ato de um filho, quando não obedece um pai, é a natureza do diabo, dizendo: você não me manda, Deus aqui sou eu. Um membro da igreja, um obreiro que se levanta, quem é esse para falar? Vai, entre pelo caminho de Lúcifer, entre. Não está bom o que eu te dei? Olha quem você era. Lembre-se, a uma hora dessa, num sábado desse, onde você estaria se não fosse a minha graça? E olha onde você está. Já não basta para você. Deus está dizendo: eu sou aquele que consigo te satisfazer. Eu sou suficiente para você. Tira o espinho da minha carne. Para quê, Paulo? Para o diabo não me humilhar mais. A minha graça é suficiente para você. Por que Deus leva esse negócio tão a sério? Porque não existem atos neutros. Isso está me inquietando tanto, pastor. Não existem atos neutros. Cada ato de obediência reflete o espírito de alguém. E cada ato de desobediência
reflete o espírito e o caráter de alguém. Quando alguém desobedece, Deus olha e só lembra de um ser: o pai da desobediência. Mas quando alguém obedece, ele só enxerga um ser: o obediente perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus. Com quem você quer parecer? Com a permissão do pastor, esteja em pé, por favor. Pastor, e o que é que eu ganho? Se eu fosse você, eu me esforçaria para ficar mais alguns minutos. Se eu fosse. Pastor, o que é que eu ganho em obedecer? À luz da história de Abraão, deixa eu lhe dizer. Primeiro, olha o que Deus diz para ele: engrandecerei o teu nome. Daqueles e um dia ele me chamou na sala dele e disse: Elias, eu quero orar por você. Isso em 2017. E ele ainda brincou e disse: você aceita que um pastor presbiteriano ore por um pastor assembleiano? Eu falei: com certeza. Ele disse: então eu vou orar. Preste atenção nisso aqui. Quando ele terminou de orar, ele olhou para mim e disse assim: deixa eu terminar, antes de você julgar. Ele disse assim: que Deus engrandeça o teu nome. E eu ri. Ele disse: por que você riu? Ele disse: eu acho que você não entendeu. Ele disse: eu não pedi para Deus engrandecer você, eu disse para Deus engrandecer o teu nome. Ele disse: porque Deus não engrandece pessoas, porque pessoas morrem, mas Deus engrandece o nome, porque as pessoas vão embora e o nome fica. E Deus fez isso com Abraão, por causa da obediência. Abraão já é morto, e Deus fez um pacto com ele: Abraão, onde você chegar, fale de mim, porque onde eu chegar, eu vou falar de você. Fechado? Claro. Onde Abraão chegava, perguntava: quem é você? Eu sou Abraão, servo do Deus Altíssimo. Abraão já morreu. Moisés pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, e ainda leva alguns na rabeira, de Isaac e de Jacó. Obedeça a Deus, e Deus sustentará o teu nome. Obedeça a Deus e Deus sustentará a sua posteridade. Obedeça a Deus e Deus preservará a dignidade do teu nome. O diabo não manchará a tua história. O diabo quer se andar com o teu nome. O diabo decidiu manchar a tua história.
diabo não quer que você peque. O diabo quer manchar você. E pelo mesmo instrumento que ele está te levando a pecar, ele exporá a sua vergonha. Mas Deus marcou essa noite de sábado, e ele está dizendo: é a sua última chance. Quem tem ouvidos, ouça. Para encerrar e orarmos, quem obedece passa a fazer parte de um projeto profético e eterno, sem saber. Deus falou: sacrifica o teu filho. No caminho, Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele vai matar, o que aparece atrás dele? Não, aparece um carneiro. E cordeiro não é o mesmo que carneiro. O carneiro ali era só para aquele momento. Porque quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, sem ele saber, ele estava fazendo parte de um projeto profético e eterno. Quando ele disse: Deus proverá o cordeiro, e Deus proveu naquele dia o carneiro, porque o cordeiro mesmo, o cordeiro viria depois que Abraão já não existia mais. E às margens do Rio Jordão, lá está João Batista batizando a sangue víboras. De repente aparece Jesus e ele diz: está aí, a promessa foi cumprida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode abraçar a pessoa que está perto de você, se puder e quiser, e diga: vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Deus vai te dar graça para obedecer. Deus vai te dar graça para obedecer. Quem recebe a palavra